Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui dos Guardiões Cast. E olha, hoje nós temos mais um episódio que com certeza absoluta vai trazer muito ensinamento, muito conhecimento para você que é empreendedor, para você que é contador, que quer performar, que quer crescer o teu negócio. E hoje eu tenho um convidado que é o Rodrigo Oliveira, da JG Contabilidade, que tem uma história maravilhosa, uma história que realmente vai te inspirar e uma história que vai te ensinar muito. Então, Rodrigo, seja bem-vindo ao Guardiões Cast. É muito bom ter você aqui, meu amigo. Muito obrigado, Altair. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de participar do podcast, né, pelo convite de você. E que agradecer. É isso aí. Uhum. Rodrigo, vamos lá. A gente sabe que empreender não é uma tarefa muito fácil, né? Empreender, para todo mundo, existe um desafio muito grande. E a JG ela tem uma história, né, de construção já longa e já de muito mercado. Inclusive, eu sempre dou os parabéns para os empreendedores que já têm mais de 5 anos, porque infelizmente 50% das empresas quebram em 5 anos e a gente tem uma dificuldade muito grande de ver esses empreendedores prosperar. E nós vamos trazer muitas ideias aqui, muitos conhecimentos que vão ajudar empreendedores que estão começando um negócio, seja na área da contabilidade ou seja em qualquer área, poder crescer, se organizar e se desenvolver. Eu queria que você contasse um pouco inicialmente a história do teu escritório, porque eu sei que você teve um ponto da sua vida que você estava ali no escritório aprendendo, desenvolvendo, e teve uma outra parte que você saiu para trabalhar, para se desenvolver fora. Eu queria que você construísse isso para mostrar para as pessoas como que aconteceu, como que se deu essa história da JG Contabilidade. Então, tá aí. A JG, ela começou com o sonho de 2 irmãos, né? Uhum. O José Vicente e o Geraldo. Então, por isso aí daí se deu o nome de JG. J de José e G de Geraldo. Que legal. O Zé Vicente é meu tio, que é pai do Diego, e o Geraldo, o meu pai. Hoje nós já estamos na 2ª geração, quem toca o escritório sou eu e o Diego, né? O escritório já tem mais de 30 anos de mercado, e ele começou lá atrás com um sonho, né, de empreender, de 2 irmãos empreender, gerar emprego para a região onde eles estavam lá, que é na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Uhum. E então foi assim que teve o início dela. Ela começou com, na época, 2 máquinas de escrever, 2 mesas e tal. E foi um período assim que eu acompanhei desde pequeno, eu tinha 14 anos na época, e acompanhei a trajetória deles, da dificuldade do início de empreender, que não é fácil, né? Principalmente naquela época. Todos os 2 trabalhavam no regime CLT, saíram do regime CLT e foram empreender. E graças a Deus o escritório deu certo. Eles cresceram, conseguiram conquistar clientes na região, conseguiu também ter o sonho de empregar pessoas, né, lá no Barreiro. O escritório saiu de um espaço pequeno, foi para um espaço maior e modernizou também. Na época era com 2 máquinas, depois eles conseguiram informatizar o escritório. Então, assim, foi um período bem legal. Eu participei desse processo num período de 92 a 2001. E depois eu saí para galgar outros desafios. Fui para empresas multinacionais e fiquei fora do escritório bastante tempo. Fiquei 15 anos fora do escritório. Mas foi legal, porque foi uma grande experiência de ficar fora. Mas eu fui para o CLT. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que acho que fica sempre na minha cabeça aqui. O que faz, por exemplo, a pessoa... Você também tinha um sonho de trabalhar numa grande empresa? Porque normalmente assim, né? Eu até olhava na igreja, eu ficava olhando assim, as pessoas falavam assim, eu agradeço a Deus porque Deus preparou para mim um trabalho numa multinacional, né? As pessoas enchiam a boca ali. Eu acho que antigamente, né, igual o funcionarismo público, por exemplo, mas era um desejo de muita gente trabalhar numa grande empresa. Você também tinha esse sonho? Sim, tinha. Claro que eu tinha esse sonho. E uma coisa interessante é o seguinte, porque quando a gente trabalha para uma empresa que é familiar, por mais seja familiar, e a gente não tem aquela questão de ter uma sucessão, e você está muito novo, você quer galgar
novos desafios. Então, eu tinha um desejo grande de entender como que era o mundo lá fora, porque Sim. eu fui criado no escritório, entender como é o mundo lá fora. Então, nessa questão, eu tive a oportunidade de conseguir um estágio numa multinacional, e desse estágio eu virei gerente, passei por várias áreas. Então, assim, e aí acaba que você conquista um sonho legal, né, numa multinacional. Uma realização, né? Uma realização. E a questão de empreender fica de lado. E eu trabalhava, o engraçado é que eu trabalhava muito na sucessão de empresas aí. Mas o escritório mesmo, eu meio que deixei para lá, não imaginava voltar para o escritório, entendeu? Sim, e essa experiência sua, né, quando você teve, você acha que foi importante? Ela te calçou assim de muito conhecimento para que você pudesse hoje empreender? Eu queria até te perguntar assim, como que foi você decidir realmente voltar? Eu já sei um pouco da história, mas eu queria que você contasse para as pessoas o que te impulsionou realmente a voltar para o escritório e dar continuidade a um negócio que hoje tem mais de 30 anos. Então, é um fato bem interessante, né? Engraçado. Eu estava no Espírito Santo, numa concessionária. Eu trabalhava na fábrica de emocional, estava na concessionária para desenvolver o projeto lá de vendas de alguns produtos. E o dono dessa concessionária me convidou para trabalhar com ele. E aí eu comentei com ele sobre o escritório, porque para mim deslocar para aquele lugar era complicado. Eu estava com 2 meninos pequenos e tal. E aí, quando eu falei do escritório, ele jogou uma luz na minha cabeça. Poxa, Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Você tem um negócio, você fala de sucessão de empresa e você não vai suceder um negócio que seu pai começou. E aí ele me contou uma história do pai dele, que começou com um caminhãozinho lá no Espírito Santo, e hoje os caras têm vários negócios, vários empreendimentos no Espírito Santo. Ele me deu uma aula de empreendedorismo. Uma aula que eu fiquei quase uma semana sem dormir pensando aquilo. E eu fiquei pensando comigo, falei, cara, sabe que esse cara tem razão? E aí despertou a ideia de voltar para o escritório, de empreender e de largar. E quando eu falei que eu ia sair dessa empresa e que eu ia largar, que eu ia voltar, que eu ia para um escritório de contabilidade, os meus amigos ao redor ficaram doidos. Você tá maluco. Tá maluco, cara. E eu voltei para Belo Horizonte, conversei com meu pai, falei com ele da vontade de voltar, ele ficou super feliz, porque eu ia dar continuidade ao negócio que ele continuou. Sim. Então, assim, aí foi daí que deu esse start, eu comecei a amadurecer essa ideia. Isso foi em 2015. E de 2015 eu conversei com o Diego, que estava na frente do escritório, né? Porque teve um fato aí que meu tio que tinha começado, meu pai já tinha vendido o escritório, meu tio estava na frente, só que meu tio teve um acidente, ele infelizmente veio falecer. Então estava só meu tio, só o Diego, né, no escritório, com meu pai dando suporte. Eu voltei, conversei com o Diego, falei, cara, esse negócio foi o meu pai e o seu que começou. Você quer um sócio, vamos dar continuidade nesse negócio. E a gente foi amadurecendo a ideia. Em 2017, efetivamente, eu voltei para o escritório e hoje nós estamos tocando, nós estamos à frente da JG Contabilidade. Que legal. E você acha, Rodrigo, assim, você acredita que essa experiência que você tem, porque assim, empreender, você tem que desenvolver muitas habilidades, né? Porque você precisa pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Diferente de estar dentro de uma empresa, onde você tem uma função específica. Quando você passa a empreender, você tem que ter uma visão generalista de entender um pouco de cada coisa. A gente fala muito sobre isso, entender sobre marketing, entender sobre vendas, e entender também da parte técnica. Mas você acha que essa experiência, né? Como você acredita que essa experiência que você teve de vida profissional contribuiu para facilitar a sua vida empreendendo dentro da contabilidade? Cara, tem um ditado que foi assim, ó, quando a gente está lá fora, a gente apanha, o filho chora e a mãe não vê, né? Então, assim, eu aprendi muito lá fora, tomei muita pancada e aprendi muito a relacionar com pessoas. Eu acho que é muito importante, além da gente trabalhar a venda e tal, a gente tem aquele processo de pessoas também, porque hoje, quando a gente fala em escritório de contabilidade, nós estamos falando de prestação de serviço. Então, você tem que ter um atendimento bacana, legal, porque você está lidando com empresários, com outros empreendedores.
Então, assim, e também dentro do escritório você tem que ter aquele pilar pessoas muito interessante. Então, isso me ajudou muito, a questão de pessoas, a questão de processos também foi muito um aprendizado grande. Questão eu trabalhei na área comercial, né, dessa empresa, então assim, essa questão de vender, né, de trabalhar o marketing, ter uma visão do marketing também, que o marketing traz a venda. Então assim, eu trabalhei na área financeira também, então a questão de precificação, de todas essas questões assim, então foi um aprendizado foi gigante, sabe? Então, eu tive a oportunidade, eu trabalhei fora, nessas multinacionais, eu trabalhei na parte financeira, na contabilidade, trabalhei num banco que era um banco de fomento da fábrica. Ela fomentava os produtos da marca, então o banco me ajudou muito também a ter essa visão financeira e essa área comercial. E eu entendia, porque na área comercial eu estava muito junto com o marketing. Então, você sabe que o marketing, ele trabalha a imagem, a o atração, produto, né, a atração para o comercial fazer a venda. Então, esse foi o aprendizado que eu tive lá fora. E eu consegui, quer dizer, estou implantando dentro do escritório hoje, né? Sim. E o que você viu como o maior desafio? Porque, assim, eu sempre costumava falar, Rodrigo, o pessoal falava de empreendedorismo e tal, que é aquela coisa maravilhosa, que tudo é maravilhoso, é fácil. E eu falava assim, cara, quando você está do outro lado da mesa, que é assim, uma coisa é você fazer algo específico e você tem para quem jogar quando o BO vem, né? Então, assim, numa hierarquia empresarial, cada um tem o seu nível de responsabilidade, né? Você tem, o analista tem um nível, o coordenador tem um nível, o gerente tem um nível, o diretor e o presidente da empresa, cada um tem um nível de obrigação e de responsabilidade lá. Mas, naturalmente, você sempre tem um próximo nível que vai absorver o impacto, de repente, que você toma. Como é que é você deixar de ter esse suporte e ter que chamar tudo no peito e falar, não, cara, agora, a partir de agora, se der realmente um BO, o negócio é comigo. Como é que é a sensação? Você conseguiu sentir isso, medir isso, essa diferença? Então, não, com certeza. É um frio na barriga, né? Primeiro dá um frio enorme na barriga, que eu acho que isso é bom também. Sim. Hoje eu tenho um sócio, então a gente consegue trocar ideias, né, discutir sobre isso aí, mas somos nós dois que estamos na frente disso aí. Então, acima da gente, quem que nós vamos fazer? O que nós vamos pegar conselho? Com quem que a gente vai buscar isso aí hoje, né? Porque somos nós hoje na frente. Sim. Então, o que a gente procura fazer hoje? A gente procura estar junto com outras pessoas, outros empreendedores, estar no meio disso. Por exemplo, aqui tem um mentor meu, você. Sim. Você foi um cara fundamental para me ajudar na questão de ter coragem para montar um canal no YouTube, né? Tem um vídeo ali, né? Tem um vídeo, ajudando em processo de marketing também, na área comercial. Então, assim, isso foi a gente procura isso aí. Eu faço mentoria com outras... Com o Anderson Hernandes, né? Por exemplo, você está lá dentro da mentoria dele também, né? Já tem 3 anos que a gente está lá com o Anderson, né? Hoje mesmo eu vim aqui para São Paulo para gravar o podcast. Tive a oportunidade de conhecer o escritório do Everton, um amigo meu de mentoria, e Sim. tivemos um papo muito legal hoje de manhã. Então, a gente sempre está procurando estar conectado com essas pessoas para nos ajudar também, para a gente trocar ideia e tal. Porque não é fácil você estar sozinho. Então, assim, acaba que vem tudo para cima da gente, né? Então, acaba que é isso aí. E você sabe, Rodrigo, que hoje eu estava falando com uma pessoa de manhã e, assim, o que te faz ter cobrança? Porque essa análise a gente precisa pensar o seguinte, quando eu tenho um resultado que eu divulgo para a minha empresa, então, por exemplo, eu quero conquistar 10 clientes por mês, um exemplo. E aí eu chego para o meu time e falo, olha, nós vamos conquistar 10 clientes todos os meses. E no final do ano nós conquistamos 120 clientes. Se você publica isso e você deixa isso público e você começa a existir uma cobrança em você para alcançar esse objetivo, isso de alguma forma é uma motivação para você. Quando você não tem isso, você tem uma grande tendência de ficar na zona de conforto. Então, o que você falou, por exemplo, de estar ali num grupo de mentoria, de estar participando com outros mentorados que estão crescendo, você não sente que meio que te mexe com o teu ego um pouquinho, te obriga a fazer alguma coisa e sair do lugar?
Com certeza. E uma coisa importante que faz com que a gente faz isso é o sonho. Isso. Então, acho que a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar, ter pensamento positivo. Eu sempre tive isso comigo. Então, tudo que eu sonhei, que eu coloquei na cabeça, que eu mentalizei que ia dar certo, eu tenho muita fé em Deus, né? Graças a Deus. Também tenho uma família bacana que me dá muita força nisso aí. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Mas eu acho que o sonho, a gente sonhar e colocar na cabeça e mentalizar, isso que dá força para a gente crescer, sabe? Para a gente ir, para a gente correr atrás, para a gente lutar, para a gente entender que tem pessoas também que dependem da gente ali, né? Igual, por exemplo, hoje a gente está à frente do escritório. O escritório tem famílias. Sim. Que vive que depende do escritório ali. Da renda ali que o escritório vai gerar, né? Isso é muito gratificante. Uhum. E lógico que a gente quer crescer e que aquelas pessoas que estão com a gente cresçam junto também. Isso é o meu sonho. Esse é o meu objetivo, entendeu? Isso. E a gente, para alcançar, você tocou num ponto, Rodrigo, que é muito importante, que às vezes o empreendedor não entende. Esse ecossistema que envolve a gente, por exemplo, de contadores, faz com que a gente, primeiro, aprenda mais com as outras pessoas, porque eu costumo ter uma frase que eu gosto muito de terminar minhas palestras, que fala: a vida é seu maior mestre, pena que acaba matando o seu discípulo com o tempo. Uhum. Então, assim, você pode aprender caindo e levantando sempre, mas aprender com a inteligência dos outros é muito mais importante, né? Muito mais vantajoso para você, porque imagina, você com 80 anos, 90 anos, cheio de sabedoria. É legal, mas como é que você vai usar essa sabedoria? Você tem energia com 90 anos para sair aí criando um monte de negócio? Não tem, não é isso? Verdade. Então, acho que ter o conhecimento, enquanto a gente está novo, assim, que a gente pode correr atrás e realizar, é extremamente importante, né? E quando você olha a sucessão, a gente percebe que, como você falou, né, o seu pai pegou um momento muito mais desafiador do que a gente pode pensar, agora está desafiador. Não, na verdade, o desafio foi quando o seu pai começou a empresa de contabilidade, né? Verdade. Agora, uma coisa interessante, Otaí, é o seguinte, quando a gente fala na sucessão, talvez é até mais difícil do que você começar um negócio do zero. Do zero. Porque você já pega uma coisa que já tem aquela... como que eu vou te falar? Já vem daquele jeito, né? E tal. Talvez você precisa que você quer melhorar, mas... esqueci a palavra agora, uhum. Mas já é feito daquela forma e tudo mais e tal. Então, assim... Tem uns padrões, né? Tem os padrões. Os paradigmas os paradigmas. Que a pessoa já traz. Então, é desafiador você continuar e mudar isso, né? Dar continuidade, mudar essa questão aí na questão da sucessão. Uhum. Mas nós conseguimos, né? A gente mudou alguns processos, passou o escritório de uma forma digital hoje. Hoje nós não temos papel no nosso escritório. Mas a questão da experiência é uma coisa muito importante. Por quê? O meu pai, ele não está no escritório mais. Uhum. Ele está vivendo no interior e tal, mas ele vem para Contagem de vez em quando. Ele tem um apartamento lá próximo do escritório e tal. Então, sempre de vez em quando ele está lá e a gente acaba escutando o conselho dele, que Sim. É muito gostoso isso aí. Somente na época de imposto de renda, ele vem para o escritório e tem aqueles clientes que querem conversar com ele. Sim. Porque já é tradição, já né? É tradição. Mas isso é gostoso, entendeu? Essa experiência que ele Sim. ainda passa, aquela sabedoria e tal. Segurança. Aquela segurança. Lógico que ele não consegue ainda acompanhar os processos e tal, mas é importante essa questão da gente... Eu acredito que esse contato, né? Uhum. E principalmente, assim, parece que a gente que é filho, a gente tem uma segurança muito grande no patriarca, né? Naquela pessoa que realmente criou, que teve... E tem muita gente, eu acho que é até bonito ver você falar e tudo, porque, assim, tem muita gente que despreza, né? Então, tem muita gente que esquece, por exemplo, que está na segunda geração ou na terceira geração de uma empresa e acredita porque se desenvolveu, porque cresceu, porque aprendeu um pouco mais, acaba desprezando também a iniciativa empreendedora que a pessoa teve lá atrás, né? Uhum. Porque é importante a gente pensar, porque muitas das vezes as pessoas, numas condições totalmente adversas e principalmente muito diferentes de nível de conhecimento que a gente tem hoje. Você concorda que hoje, por exemplo, para você estudar e aprender alguma coisa, está tudo disponível.
Antigamente não era assim. O contador, eu não sei, você pode falar, eu queria que você falasse mais sobre isso. O contador, ele tinha medo até de falar do sistema que ele utilizava para o concorrente, pensando que o concorrente, usando o mesmo sistema com ele, ia ter mais vantagem. Não, eu lembro disso. Eu lembro que meu pai, quando ele montou o escritório, eles não iam em outros escritórios. É exatamente isso. O cara tinha medo de falar qual sistema que ele estava fazendo, com medo de perder o cliente. Hoje as coisas mudaram muito. Hoje você tem grupos. Eu participo de uma rede de contadores lá em Belo Horizonte, que é a rede Integrar, né? Sim. Então são donos de escritório de contabilidade, que a gente troca ideia, a gente discute sobre vários assuntos, vários tempos, um ajuda o outro, Sim. que é muito importante. Hoje você tem essa conexão, antigamente não tinha, e era muito mais difícil. A questão das informações era muito mais difícil. Sim. A gente, lá atrás no escritório, a gente tinha que assinar um boletim que era papel, era formulário. Eu lembro Sim. que na época tinha COAD, OB, mas era tudo papel que chegava, jornal. Tinha aquelas apostilas que você ia montando. Exatamente. Com cada fascículo lá que você recebia, você colocava lá e ia montando. Tinha as estantes cheias daquele negócio de OB lá antigamente, né, para pesquisar. Isso mesmo. Meu pai formou em contabilidade. Depois que meu pai, meu tio já era contador, né, já tinha formação em ciências contábeis, mas os dois tinham o CRC. Meu pai, ele voltou para a faculdade com mais de 50 anos. E ele formou em ciências contábeis. Se eu não me engano, ele formou com 56 anos. Nossa, que interessante. Então, assim, isso é muito gratificante para ele, né, para nós também. Sim. E ele ficou muito feliz. Falou, não, eu preciso de estar evoluindo, eu preciso de estar melhorando aqui os processos. Então, o que ele fez? Voltou para a faculdade. Fez o curso de ciências contábeis, entendeu? Então, assim, isso nos motiva a estar sempre buscando algo, buscando coisas inovadoras, né? Buscando estar melhorando os processos do escritório. Então, assim, é o exemplo que tem da base que nos ajuda também a isso aí. Então, essa questão da sucessão, esses exemplos legal, positivo, é muito legal também. E você sente, assim, você que é um sucessor, você sente algum peso, assim, de responsabilidade? Ou isso foi leve para você? Tipo assim, cara, eu vou suceder, vou fazer, vou tentar dar certo, mas assim, não carrega aquele peso de dar uma continuidade em algo que agora não depende mais do idealizador do projeto, agora é contigo. Você chegou a ter algum receio, assim, do negócio não dar certo, ou de algum problema acontecer no meio do caminho ali, no começo, que você não conseguiria dar conta de levar esse escritório junto com o teu sócio? Não, porque é o seguinte, eu vou te ser bem sincero com você. Eu não pensava em voltar para o escritório. Eu já tinha saído do escritório, estava em outra empresas, né, que é nessa multinacional. Meu pai também já tinha vendido o escritório. Então, eu não pensava em sucessão dos negócios. E a sucessão nossa não foi um negócio muito programado. Ela não foi planejada de um momento assim, vamos passar o bastão aqui e tal. Aconteceu muito imediato, porque o meu pai, quando ele saiu do escritório, ficou para o Zé Vicente, que é meu tio, e o Diego. E meu tio morreu de repente. Então a gente fala que a vida é uma roda gigante, ela dá muita volta. Sim. A gente estava indo para uma confraternização, todo mundo feliz, voltando para um velório. Isso é duro, sabe? Então, assim, aí muda a vida de várias pessoas, de muita gente. É um negócio que aí você começa a pensar diferente. E quando meu tio faleceu e meu pai voltou para o escritório, eu não pensava em voltar, porque tal. E aí o que aconteceu? Essa semente lá do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, ele chama Leonardo Piana, que me colocou essa semente na cabeça, que me ajudou a tomar a decisão de voltar. Aí sim, aí deu o frio na barriga, mas eu já vim planejado. Eu comecei a planejar essa sucessão. Tanto é que meu pai vendeu o escritório e eu comprei a parte dele de volta. Então ela não veio, assim, veio um processo de sucessão, mas eu tive que comprar a parte dele porque ele tinha vendido. Tinha que fazer um investimento. Então, assim, eu fui muito pé no chão nessa questão de sucessão, né? Mas, te confesso, deu frio na barriga, deu medo, né? Eu tenho 2 meninos para criar, uma esposa e tal, mas graças a Deus está acontecendo de uma forma natural. A gente já tem
já foi desde 2017, então assim, eu e meu sócio, o Diego, nós nos damos muito bem, né? Que é um dos pontos principais para o negócio dar certo. Principais, né? Então assim, a gente tem nossa diferença, mas um entende o outro, respeita o outro, e o escritório tá indo legal. Não foi aquela sucessão planejada, organizada, mas ela é uma sucessão que deu certo, sabe? Que está acontecendo. Está acontecendo. E deixa eu fazer uma pergunta. Olhando essa questão do escritório de contabilidade, o que você acha que é um grande desafio para o contador que quer ter um escritório de contabilidade? Eu vejo que muita gente hoje sai do... Eu sou muito até conservador nos meus posicionamentos estratégicos. Eu acho que todo mundo pode empreender, todo mundo pode ter um negócio, mas a gente precisa levar um pouco de seriedade sabendo que um negócio não é fácil, não. Uhum. Né? Quais são os principais desafios que você acha que uma pessoa que quer montar uma empresa de contabilidade hoje, do zero? Então, assim, tem pessoas que têm experiência profissional, tem pessoas que não têm nenhuma experiência profissional. Sai da faculdade e fala, vou trabalhar por conta própria. Quais são os principais desafios que você acha que uma pessoa como essa vai ter que enfrentar? Eu acho que, primeiramente, ela tem que ter um conhecimento técnico muito bom, né? Porque você está mexendo com questões tributárias, impostos e tudo mais. Então você tem que ter um conhecimento técnico legal para não fazer alguma cagada na empresa, né, do outro. Porque cliente, né? Do cliente, porque você vai trabalhar, você vai ajudar o empreendedor a desenvolver, né? A contabilidade, além de fazer as questões legais, né, as obrigações legais, ela também tem a função de alavancar o negócio do cliente. De dar suporte para alavancar lá. Isso. Então, assim, eu acho que isso aí é uma questão importante de conhecimento técnico. Outra questão, transparência. Uma pessoa ser transparente para saber detectar ali, não esconder falhas, nem nada não, sabe? E também buscar suportes, né? Buscar contatos, network, estudar a parte do marketing comercial, né? As questões de pessoas. E aí você tocou num ponto, por exemplo, parte técnica, né? Uhum. Eu vejo muita gente hoje motivando as pessoas. Não, você pode abrir seu próprio escritório, não precisa de conhecimento, né? Não precisa de dominar a técnica. O importante é vender, você vende, depois você vai ver o que você vai fazer da vida. E é muito complicado isso, né? Porque você tocou num ponto, esses dias chegou uma cliente lá no escritório, aí o pessoal me mostrou, né? Falou assim, Antei, como é que a gente vai resolver isso aqui? A cliente está há 2 anos, que é psicóloga, está calculando imposto no anexo 3, mas não tem o fator R. Não tem nem Prolabore. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Então, eu vejo que a pessoa falar que você não precisa de ter o conhecimento técnico é muito inconsequente, né? Porque é o que você trouxe muito bem. Você coloca em risco um negócio de uma outra pessoa e que pode ser que, além de você ferrar a tua vida, tu ferra a vida também da outra pessoa, né? Com certeza. O que acontece? Antes de eu voltar para o escritório, eu estava na área agrícola. Uhum. E a gente aprende muito a questão de você plantar e colher lá na frente. E você ter também a pós-vendas, o pós-vendas. Então, não somente vender, igual você falou, mas você ter o pós-venda. O que é o pós-venda? É exatamente esse suporte para o cliente. Sim. Você deu o exemplo aí da psicóloga aí que está no anexo 3 e não está utilizando o fator R. Poxa, quanto de imposto que ela pagou a mais ela poderia ter economizado? Sim. Então, se ela tivesse uma orientação ou um trabalho melhor ali, e tivesse utilizando o fator R, ou talvez até mesmo no outro regime. Nesse caso, na verdade, só corrigindo aqui o que eu falei, na verdade, ela estava fazendo errado, porque ela deveria ser anexo 5, porque ela não tinha Prolabore. E ele estava calculando com o anexo 3. Então, ela deixou de pagar o imposto que ela deveria pagar. Entendi. E agora ela teve um prejuízo muito grande financeiro, porque ela teve que recolher todo o imposto atrasado dos 2 anos. Então, isso é a consequência, né? E aí, o que acontece? Quem vai arcar com isso? Sim. Como que vai ficar isso? Errei, foi um erro, mas... Quem vai pagar a conta, Quem vai pagar a conta, né?
Normalmente, hoje sobra para o contador, né? Exatamente. Porque a pessoa tem um contrato de prestação de serviço e é um negócio que foi um erro técnico, ele vai ter que assumir, né? Exatamente. Juros e multas de todo esse processo. Eu acho que todo mundo está sujeito ao erro, né? Sim. Mas por isso que você tem que ter o conhecimento técnico. Hoje, por exemplo, no escritório, né? A gente tem, te falo de trabalhar com pessoas e tal. Sim. Graças a Deus a gente não tivemos ainda durante esses 30 anos uma falha gigante, mas desde lá de trás, uma cultura que teve lá do meu pai e do meu tio é a gente ter um seguro de responsabilidade civil. Sim. Até mesmo porque se você errar um imposto do cliente, você tem que arcar com isso aqui. Essa é a nossa a gente entende isso. E até de forma legal, né? Porque, na verdade, se você é responsável técnico, você tem que pagar por isso. Agora, você ter falha aí grotesca é duro, né? Sim, uma falha simples dessa, né? Uma falha simples assim é dura. Concordo. E quando você olha, assim, hoje o mercado de contabilidade, você que é empreendedor, você empreende em outras áreas ou você só empreende na contabilidade? Otávio, hoje a gente precisa, né, de estar com o leque aberto. Sim. Né? Eu entendo que a gente tem que ter um leque aberto para buscar outras coisas. E não só a contabilidade ela te dá uma ampla possibilidade de você trabalhar outras áreas. E o dinheiro, às vezes, está na mesa aqui e você mostrar isso para o cliente. Por exemplo, hoje o que a gente tem? Além da contabilidade, nós oferecemos no escritório registro de marcas, nós oferecemos certificado digital, nós oferecemos serviço de RH, nós oferecemos serviço jurídico, nós oferecemos gestão financeira, que é o BPO financeiro. Sim. A parte legal, a paralegal da empresa. Então, assim, nós temos uma gama de serviços para ajudar o empreendedor ali no negócio dele, que nós oferecemos no escritório, além da contabilidade. Entendi. Para dar... E assim, como é uma vantagem para o teu cliente, né? Porque, por exemplo, se o cliente ele precisa comprar um certificado digital, por exemplo, ele precisa fazer tudo fora, então ele precisa procurar uma empresa, ele precisa validar, ele precisa fazer tudo isso, você acaba gerando uma insatisfação também para o teu cliente, né? Por exemplo, esse suporte que vocês estão dando internamente no escritório ajuda o cliente. Eu, como cliente, por exemplo, eu preferia contratar tudo no mesmo lugar. Sim. Do que ter que sair e validar um fornecedor. Se eu já confio em você, então vou contratar de você. Exatamente. Então isso ajuda muito. Eu acho que além de gerar mais caixa para o escritório de contabilidade, ajuda o teu cliente de uma forma muito mais efetiva, né? Com certeza, com certeza. Nós ajudamos, auxiliamos eles questões de sistema também, né, de gestão. Eu estou com um projeto aí da gente estar oferecendo produtos para os prestadores de serviços, todos já com RP, né, com questão que ele consiga ter uma visão legal da parte financeira dele, da emissão de notas fiscais. Já oferecemos um banco também integrado junto com o sistema. Que bacana. Então, tudo isso ajuda no processo. E na experiência do cliente. E na experiência do cliente, exatamente. E quando você olha hoje a JG, né, para o futuro, o que vocês esperam assim, de posicionamento estratégico? Vocês vêm trabalhando algum nicho de mercado específico, um posicionamento de ajudar alguns nichos ali dentro desse mundo de 22 milhões de CNPJ que a gente tem no Brasil, ou vocês ainda estão trabalhando ainda um pouco de forma genérica? Então, como o escritório ele vem antigo, a gente tem vários clientes na nossa carteira. Nós temos desde o comércio, indústria e a prestação de serviço. Só que hoje, dentro do escritório, eu te falo que 70% da nossa carteira elas são de prestadores de serviço. E quando a gente começa a trabalhar um segmento e nichar, você consegue ser especialista e ajudar essas pessoas. Então, o que eu vejo para o futuro da JG é a JG sendo uma empresa, um escritório de contabilidade com especialidade em prestadores de serviço, porque a gente vai ter possibilidade de ajudar essas pessoas. Nós vamos trabalhando com uma legislação específica, que é a legislação municipal, porque o cara está prestando serviço, ele vai ter o ISS. E, então, um escritório que possa ajudar o prestador de serviço de forma geral e nós sermos referência. O meu sonho é ser referência a nível Brasil em escritório de contabilidade para empresas prestadoras de serviço.
Maravilha. E vocês têm todas as condições para isso, né? Inclusive, vocês já fazem coisas muito mais complexas, né? Que é ter indústria, desde o tempo ali do teu pai, né? Dos clientes que você tinha de forma antiga. E essa ideia que você está trazendo de trazer mais serviços e mais comodidade para o cliente é o que o cliente realmente hoje eles esperam, né? Eles esperam de ter uma contabilidade que possa agregar cada vez mais valor para eles. A gente estava até falando com o Rodrigo, né? Do Conciliador, que ajuda a gente a melhorar essa questão nossa de contabilidade, entregar mais valor para o cliente, fazer a contabilidade mais rápido. E o que você acha, assim, qual o impacto você acredita que a reforma tributária e todas as mudanças de tecnologia que a gente tem hoje dentro do mercado vai impactar o escritório, né, a empresa contábil, e como isso vai impactar também o empreendedorismo no Brasil? Você já tem uma ideia clara em relação a isso? Do que pode realmente mudar para melhor para os dois, ou para pior para os dois lados? Eu acho que não só a reforma tributária, mas eu vejo o seguinte: hoje a gente tem a tecnologia, ela chegou para ficar. Sim. Então, isso já começa lá no governo. Então, o governo já tem todas essas informações do empreendedor. Eu gostaria, a reforma tributária, ela teria que vir num sentido em que você pudesse incentivar o empreendedor a empreender mesmo, pagando menos impostos para você aumentar a sua arrecadação. Sim. Que, infelizmente, não é o que vai acontecer. A gente está vendo, né? Sim. Mas eu acho que, de forma geral, mudou muito do passado. A questão das informações, do cruzamento de informações, de tudo isso voltado, fica mais difícil para aquele jeitinho brasileiro, sabe? Do cara empreender. Então, acho que o empreendedor hoje, ele tem que entender que ele está no jogo e tem que entender qual que é a regra do jogo. Então, é importante ele também entender essa reforma tributária, os impostos que ele vai pagar, quanto que isso dá para ele conseguir até precificar o seu produto, né? E tá dentro do jogo. E o ponto que você falou de não ter uma sonegação fiscal, o ponto também de vista de não dar mais para fazer aquele jeitinho brasileiro, é uma evolução para os dois lados, né? Porque tem muitos contadores também que sempre trabalhou dando um jeitinho brasileiro para o empresário, e por isso que o empresário continuava ali com ele, e o empresário que tinha um negócio que não tem viabilidade, por exemplo, hoje, quando as pessoas vão vender no e-commerce, que tem muita gente vendendo no e-commerce, não dá para você comprar da China, por exemplo, como pessoa física e vender como pessoa jurídica no teu e-commerce. Né? Não dá, não é esse o jogo. Quando a pessoa compra, por exemplo, celulares, às vezes quando aparece alguém que está vendendo no Mercado Livre, fala, pô, eu me formalizei, mas agora está complicado, porque eu não estou conseguindo nota fiscal do produto para poder revender. Então, assim, na formalidade, muitos negócios também podem deixar de existir. Sim. Porque uma coisa é eu comprar um negócio, pessoa física da China, e revender, e outra coisa é eu comprar como fornecedor e revender como varejista. Porque se fosse assim, você concorda que como é que a gente ia bater preço com a Magalu, com o Ponto Frio, com a Amazon, sendo pequeno, vendendo um produto que eles também vendem? Provavelmente o produto que eles vendem, com certeza, tem um custo de aquisição muito menor do que o nosso. O que você acha disso? Se o empresário também não abrir o olho, muita coisa vai quebrar, né? Então, mas aí você tocou num ponto seguinte. Quando você fala que o empresário precisa de entender isso aí e formalizar, ele precisa de uma ajuda. Então, só voltando à pergunta anterior, eu falei assim, o que você acha para histórias de contabilidade, a reforma tributária e tal? Eu acho que tudo isso, esse conjunto de coisas, vai ajudar nós, escritórios de contabilidade, a captar mais clientes, a mostrar para o empreendedor, né, para o cara, para o empresário, como que funciona a regra do jogo. A fazer um planejamento tributário junto com ele, falar, cara, aqui é assim, assim, assado, dessa forma você paga menos imposto, mas joga certo. Não joga errado, porque dessa forma que você está jogando agora, você está... não está atendendo a regra, isso daqui a 5 anos, você pode tomar um baque e quebrar. E sua empresa já não existe mais. Então, a partir do momento que você está jogando dentro do jogo, isso vai te ajudar a entender como que é o processo, a crescer, a precificar e tudo mais. E aí sim entra o escritório com a questão consultiva, porque... Hoje, a tecnologia, você está conseguindo fazer várias performances. O contador hoje, o escritório de contabilidade hoje, não é aquele escritório mais
só faz guias. Eu te falo só guias porque eu fui office boy do escritório. Em 92 eu buscava nota fiscal, trazia para o escritório, eles lançavam as notas fiscais, eu batia o imposto, eu levava o imposto para o cliente. E imagina só o tempo que isso levava. Sim. Hoje não, isso é automático. O cara já emite a nota lá, a gente já tem informação que a nota foi emitida. Ele comprou, já tem informação que a nota comprou. E aí, em tempo real, né? Em tempo real, cara. Então, assim, hoje não tem o cara dar a burlar isso aí. O cara que está com esse pensamento ainda, a tendência realmente é não estar no mercado, né? Eu concordo. Eu acho que... E essa conscientização que a gente faz através da produção de conteúdo, que você também é um youtuber, também produz conteúdo, é extremamente importante para mudar a mentalidade do empresário. Porque você sabe que tem muito empresário, principalmente os mais antigos, que ainda acha que dá para fazer as coisas de qualquer maneira, sabia? Sim, tenho certeza tipo disso. assim, vamos levando, sempre fiz assim, vamos manter assim. Né? E quando a Receita Federal bate na porta, a gente tem visto várias situações onde esses dias a gente pegou uma situação que a DIMP, que é a Declaração de Informação de Meio de Pagamento, fez um cruzamento por competência de um cliente e verificou um erro de R$5.000 no faturamento, uma diferença. Então, imagina, R$5.000 ele teve que justificar. Isso é coisa inimaginável. Antigamente, passava-se tudo, né? No tempo do seu pai, eu sempre brinco com as pessoas assim, né? Quem começou há 30, 40 anos atrás no Brasil, fazia as coisas da forma que queria. Né? Então, ou seja, mas era tanta abundância financeira que o governo ia levando. Agora, o governo cresceu muito a questão do custo, né, público, ele precisa arrecadar mais, as pessoas estão cansadas de empreender e ter que pagar muito imposto, e as pessoas vinham correndo para a sonegação. Só que agora, com tanta tecnologia, fica quase que impossível o empreendedor esquecer isso, né? Com certeza, com certeza. Recentemente, teve uma pessoa no escritório com uma notificação do Estado, que o Estado pegou ele porque ele estava usando a maquininha pessoa física. E falou, cara, mas eu faço uma intermediação aqui, eu compro um produto e depois eu vendo porque isso aqui foi na compra e tal. O que eu faço aqui? Já tinha mais de 3 milhões lá na maquininha dele lá. Falei, cara, não tenho o que fazer. Eu te falo que eu não consigo nem te ajudar nisso aqui. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte, se você quiser, você tem... Isso aqui passou na sua conta? Passou. Você recebeu? Recebi. Você pode fazer uma denúncia espontânea. A gente entrega a denúncia espontânea para o Estado. Você paga o imposto e a possibilidade de você parcelar. Fora isso... Não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer. E é isso que vai acontecer. E eu acredito muito que a posição do contador atualmente é essa mesmo, né? Você não tem muito, que antigamente alguns contadores buscavam muito soluções que, teoricamente, não eram as mais... Mágica, né? As mágicas. Faziam uma mágica lá para o imposto sumir e tudo. E hoje em dia não dá mais, né? Hoje em dia a gente tem muitos cruzamentos. Mas que legal, a gente está chegando aí ao nosso final do nosso bate-papo. Eu queria, Rodrigo, te perguntar o seguinte. Você, como empreendedor na área contábil, tem duas perguntas para te fazer. A primeira é, você, como empreendedor na área contábil, como é que você enxerga hoje a posição do contador e a importância do contador para ajudar micro e pequenos negócios no Brasil? Enxerga a posição do contador uma posição crucial, fundamental para os empresários. Eu acho que o nosso papel, nós temos um papel muito importante em questões de mostrar para o empresário um bom planejamento tributário, qual que é o tipo de empresa que ele vai abrir, qual que é a empresa mais correta, qual que é o porte da empresa dele, o que ele pode fazer. Então, assim, eu acho que o empresário, ele não desimide da responsabilidade dele. Ele tem que fazer o planejamento dele, ele tem que entender o que ele vai montar, mas ele procurando um contador antes de montar o negócio, para ajudar nesse planejamento dele, nesse plano de ação, para entrar todos os processos, é fundamental e muito importante para que ele tenha sucesso no negócio dele, entendeu? Maravilha. Então, eu sempre tenho uma frase que fala que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil, né? E como porta de entrada, a gente tem que ter essa percepção que você tem dos dois lados, né? Tanto a gente que é contador, como o próprio empresário, de reconhecer isso, o quanto é importante ter esse apoio.
Para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. O que a gente pode esperar do Rodrigo para os próximos 10 anos? Rodrigo como empreendedor contábil, né? Qual o compromisso que o Rodrigo tem hoje com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, com a sociedade? O que a gente pode esperar de um Rodrigo? Eu queria saber assim, se a gente passasse 10 anos e a gente olhasse para trás, eu queria saber o que esse Rodrigo de 10 anos da frente falaria hoje para esse Rodrigo que está aqui hoje com a gente na nossa mesa. Para a gente registrar isso aqui, para daqui a 10 anos a gente voltar e bater. Nós vamos conversar mais antes, né? Mas para a gente voltar e falar, cara, faz sentido aquilo que você falou. Tá. Você pode esperar um Rodrigo daqui a 10 anos, um cara que ajudou vários empreendedores a ter coragem de iniciar o seu negócio. Eu quero ter um papel muito bom na criar uma sementinha na cabeça dessas pessoas. Eu tenho um objetivo comigo aqui, hoje eu tenho um canal do YouTube que é da JG Contabilidade, mas eu tenho um projeto de criar um canal do Rodrigo, um propósito meu, para falar para os empreendedores, para ajudar ele, para ajudar eles a dar dicas de empreendedorismo, né, de passar o que eu posso ajudar, meu conhecimento para eles. Então, acho que daqui a 10 anos, eu espero ter contribuído muito para o sucesso de muitas empresas aí. Maravilha, maravilhoso mesmo. É um ótimo propósito e daqui a 10 anos, pessoal, a gente vai voltar aqui para cobrar esse negócio do Rodrigo, hein? Fala, Rodrigo, vamos lá, quantas empresas você ajudou, quantas empresas você impactou? Rodrigo, muito bom ter você aqui com a gente, estou muito feliz de poder te receber aqui no nosso podcast. O Guardiões Cast é um projeto onde nós buscamos mostrar à sociedade a importância do contador e como o contador, como braço direito do empresário, pode ajudar esse empresário a prosperar. Você é um cara que tem esse perfil consultivo, esse perfil de mentor. Eu espero muito de verdade mesmo que nos próximos anos você avance nesse processo educacional de ajudar, de educar sua equipe, de educar seus clientes, de educar pessoas que estão querendo empreender como você trouxe aqui, porque é realmente muito importante. O contador, além de porta de entrada, ele tem hoje uma possibilidade, até o Rodrigo Seu Xará falou aqui, uma obrigação de educar. Uma obrigação no ponto de vista de propósito, não de obrigação, porque a nossa função é educar o empreendedor. Mas eu até brinquei com Paulo Oliveira, que é um colega nosso, um amigão meu que está morando nos Estados Unidos, do contador coveiro. A gente gravou uns anos atrás o vídeo do contador coveiro. O que é o contador coveiro? Se 20% das empresas quebram no primeiro ano, então o contador só recebe a empresa para quê? Para enterrar, né? Para fazer o velório. Então, eu falei assim, vamos deixar de ser contador coveiro e vamos virar contadores mentores, contadores educadores, pessoas que realmente estão dispostas a mudar a vida do empreendedorismo no Brasil, e eu acredito que nós vamos fazer isso pela contabilidade, pelos contadores. Nós temos toda a capacidade e conhecimento necessário para isso. Então, quero, em nome de todos os guardiões dos empreendedores, de todos os contadores do Brasil e empresários, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Vim direto de BH para gravar esse podcast com a gente e espero em breve a gente poder estar junto aí para gravar mais alguns conteúdos. Eu que agradeço, Otair. Muito obrigado pela oportunidade de estar no canal dos Gerando Empreendedores aqui. Quero fazer parte, sim, dessa comunidade, estar contribuindo aí para que os empreendedores cresçam aí no Brasil e a gente possa fazer a diferença na vida deles aí. A gente pode contribuir, nem que seja um pouquinho, para eles. Isso é o meu sonho, cara. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Inclusive, para a gente finalizar agora, a gente vai pedir a produção aqui para trazer um presente para você. Obrigado, cara. Né? Obrigado, Thiago, pela participação. A gente tem aqui uma lembrancinha dos Guardiões, tem uma caneca aí dos Guardiões com a sua foto. Atrás aí tem a sua foto. E muito feliz, tá bom, pessoal? Então, para você que está acompanhando agora esse projeto, o Guardiões Cast, compartilhe esse conteúdo para chegar a mais contadores, a mais empresários, para que a gente possa ajudar o empreendedorismo de verdade no Brasil e mudar realmente o cenário da micro e da pequena empresa, onde as pessoas precisam mais realmente de ajuda. E espero vocês, se Deus quiser, no nosso próximo episódio. Fica com Deus, muito sucesso para vocês e até breve. Valeu, galera!